Fala, seus mal diagramados. No último fim de semana tivemos provas concretas de que os antropólogos e sociólogos estão certos em ainda bater nos mesmos temas para tentar explicar o que atravanca a evolução da sociedade brasileira. E quais são esses temas? Bom, neocolonialismo, entreguismo, carteirada e uma inconsequência generalizada que faz com que não tenhamos um senso de coletividade enquanto nação. Não sei nem se dá para chamar assim. Eu acho que no caso, por enquanto, ainda somos um amontoado de gente sobre uma terra arrasada. E nisso, o que me deixa mais triste é perceber que não vai adiantar mudar o presidente se a gente não mudar a nossa mentalidade. Pode vir Ho Chi Minh reencarnado, pode vir Stalin renascido, Fidel Castro também na mesa branca, que não vai adiantar muito, entendeu? Não vai adiantar muito porque ainda teremos que lidar com pessoas que comemoram o 4 de julho, como foi o caso do nosso próprio presidente, em algo que eu nunca pensei ver na vida, ou o engenheiro civil que acredita estar dentro de um sistema de castas que o coloca como profissional acima de um cidadão normal. Também tivemos ali uma live do Bruno e Marrone, em que ele demonstra que a misoginia é algo que parece ser naturalizado por um recorte muito grande dos homens do Brasil, já que eles nem veem isso como um grande problema. E claro, não podemos esquecer aqui a ridícula entrevista da primeira-dama de Tamandaré, que mostra que sim, existe um sistema de castas no Brasil. Mas não é esse que o engenheiro está falando. O sistema de castas daqui é o seguinte: se você tem dinheiro, tem um sobrenome forte e é vinculada com um político famoso, você jamais vai ser presa. E a mãe do menino que foi vítima do descaso dessa primeira-dama sabe muito bem disso e falou muito bem que se fosse ela que tivesse cometido aí o descaso, já estaria presa, teria saído daquele apartamento num camburão. Felizmente, a história da direita aqui no Brasil e na América do Sul é uma história de entreguismo para os Estados Unidos. Sempre passou por isso, seja na ditadura militar, seja nos anos do FHC, mas igual o Bolsonaro faz, isso eu nunca vi. O cara realmente se coloca ali num papel de subserviência para o país estrangeiro que nenhum outro governo do mundo é capaz de fazer. No dia 4 de julho, ele foi até, sobrevoar Santa Catarina para ver o que aconteceu depois da passagem do Ciclone Turbo, que realmente é um nome muito bom. Se eu ainda tivesse banda de rock, ela se chamaria Ciclone Turbo. Mas ele foi lá, sobrevoou por meia hora e disse que estava apressado porque precisava encontrar o embaixador americano aqui no Brasil. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi e até mesmo excede os limites do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro ser ridículo a gente já está acostumado, mas nesse nível realmente foi surpreendente. O pior é que o embaixador, além de tudo, parecia personagem de filme de humor, né? O cara foi na Globo News, a entrevista pro Heraldo Pereira, e tá andando por aí, estilo Crocodilo Dandy. Eu até na hora que eu olhei aquela pessoa, falei, não. Isso aqui é zoeira, é o Marcelo Adnet que tá usando uma roupa típica do Texas para tirar um barato do embaixador americano aqui no Brasil. Mas não, o cara é realmente isso, uma espécie de sub-Sérgio Reis que veio aqui para o Brasil e foi comemorar com o Bolsonaro o 4 de julho. O mais bizarro nessa história toda é que o Jair Bolsonaro é um militar, né? E a gente até espera que um militar, no mínimo, tenha um pouquinho de apreço pela soberania do próprio país, não seja assim tão entreguista. Mas Bolsonaro foge inclusive dessa regra e se comporta como se fosse uma espécie de Guaidó que de fato ganhou a eleição. E bom, a crítica que eu tô fazendo aqui não é uma crítica vira-lata, porque se tem alguém que realmente reconhece e conhece que o Brasil tem muito a oferecer, principalmente no que diz respeito à arte e cultura, sou eu. Eu jamais vou entrar nessa seara de achar que aqui
nós só produzimos lixo. O grande problema é que tem uma parcela da população, e às vezes a pessoa é até de esquerda também, que acredita que nós deveríamos ser uma espécie de sub-Estados Unidos e que tudo que é produzido aqui é um lixo e que nós não deveríamos ter orgulho de nada. É mais ou menos por aí que esse governo do Bolsonaro quer deixar a marca dele. Você acha que o Bolsonaro é o único que realmente admira os Estados Unidos a ponto de comemorar o 4 de julho? Quem dera fosse ele o único que fizesse isso aqui no país. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que sonham mesmo que isso aqui se torne uma grande Miami e rejeita de qualquer jeito qualquer traço de brasilidade. Felizmente, isso não é de agora, faz uns 30 ou 40 anos que estamos impondo à força esse tipo de pensamento no Brasil. E com o tempo, claro, nós fomos perdendo muito da nossa identidade e o resultado tá aí, né? E um traço típico da perda de identidade do Brasil é no que se transformou o rolê do sertanejo. O sertanejo hoje, que está completamente descaracterizado do que já foi um dia, né? Praticamente um sub-country music, tem ali nos seus representantes pessoas que de fato adorariam que o Brasil fosse uma Miami. Até a estética mesmo, a estética é muito parecida, né? A gente já viu as lives de sertanejo aí durante essa quarentena, ou já ouviu falar de algumas delas, e nós percebemos ali que são novos ricos que têm muito dinheiro. Em contrapartida, também tem muito em falta de educação. E no caso, eu não tô cobrando aqui para que os caras sejam elitizados, desconstruídos, nada disso não. É que falta mesmo o básico, né? Os caras se transformam nos típicos ricos mimados que acham que pode tudo. Quem não viu aquela frase ridícula do Eduardo Costa Prata M sobre a filha dela, que é uma criança de 2 anos, e agora tivemos o Bruno, do Bruno e Marrone, realmente mostrando que essa misoginia dentro do sertanejo e esse comportamento aí de ricaço que tem muita grana, mas não tem mais nada na vida, é algo muito destrutivo e muito ruim para a sociedade brasileira. Porque o cara foi lá, falou o que quis para apresentadora da live. Você tá com quantos anos? Pra que você quer saber isso, Bruno? Ah, quer saber da sua gravidez, velho. Quantos anos de gravidez? Não sou. Quantos anos você tem de idade? 35, 36. Você conhece o marido, o pai da menina? Ô menino, você tá ficando maluco. Marcelo, ó, vou te falar um negócio. Abusado aqui o menino. Para de ser louco. O que tem nesse chá aí que tá te deixando louco desse jeito? Não, mas eu tô bem. Porque tô é normal vendo. hoje, é bem normal as pessoas não conhecerem. Não tem nada de normal não, eu conheço muito bem. Eu fiquei sabendo de alguns DNAs aí que a pessoa fez uns 10 ou 15. Não. Pra saber quem. Não tô falando de você, pelo amor de Deus. É óbvio que não, né? Porque eu sou forte aqui, você também não ia falar isso assim. Seu marido tá aí do lado? Tá não, tá em casa bem te vendo. Bem, Bem te olhando. bem te vi. Cometeu várias frases agressivas, a apresentadora até falou que realmente ficou sem jeito com o comportamento do Bruno. E o que ele fez? Ele fez o que o típico machinho brasileiro de direita, fã dos Estados Unidos, faria. Olha, se eu errei, eu peço desculpas. Nunca o cara assume que de fato errou. Ele fala, Se eu errei. A gente não pode falar nada, brincar nada. Que as pessoas interpretam pro outro lado. Só vê o lado negativo. Não falei nada. Só brinquei com ela. Desculpa, Flavinha. Eu não queria magoar você não, nem sua família, nem seu filho. Eu também tenho um filho de 25 anos, que é o Vinícius Filho, que é o primeiro filho meu. De outra mãe que eu amo demais, respeito todo mundo. Aí eu tô aqui, eu nem sei o que eu fiz, sabe? E se eu ofendi foi totalmente sem querer. Se eu errei, eu peço desculpa. porque ele não vê problema em agir assim com pessoas que estão abaixo dele ou que dependem dele. Você sabe muito bem do que eu tô falando. As pessoas acham que é muito mimimi, que não pode brincar com mais nada, que tá muito chato, mas essas mesmas pessoas, se não fossem ricas, se fossem peões, saberiam muito bem que no papel ali, no papel de você não poder confrontar todo mundo com a sua ignorância, você pisaria mais pianinho, né? Duvido muito que o Bruno, se tivesse que se retratar para um chefe, para um polícia, ele usaria esse mesmo tipo de abordagem. Mas como a mina estava abaixo dele, né?
profissionalmente ali naquele momento, ele achou que podia tudo, inclusive insinuar que ela é promíscua. E se já não bastasse que a misoginia e esse neocolonialismo do brasileiro médio fosse ridículo o suficiente, ainda temos que lidar com algo que remonta ao grande passado dessa nação, que é a carteirada, né? A gente sabe muito bem que basta uma pessoa ter acesso a uma educação um pouquinho melhor ou uma condição financeira que o coloque acima dos demais e ele já começa a dar carteirada à torto e à direita. Não tem erro. Quase sempre isso acaba se concretizando na vida de alguém que conquistou um espaço acadêmico, um espaço profissional melhorzinho do que os amigos e os familiares. E ali no Rio de Janeiro, se já não bastasse a inconsequência coletiva da galera indo para barzinho, mesmo com a pandemia ainda sem ter uma previsão de diminuir aqui no país, o casal simplesmente acha que não deve se colocar como cidadão normal porque o marido da mulher que está ali falando com o fiscal é engenheiro civil. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Engenheiro civil do quê? De construir pombal na periferia? Engenheiro civil que é peão de empresa? Porque não estamos falando aí do Prestes Maias ou dos irmãos Rebouças, né? E mesmo se fosse, provavelmente se fosse, o cara não estaria nesse barzinho e não falaria dessa maneira. Porque, infelizmente, isso é típico do pequeno poder, né? A pessoa que foi ali, teve uma pequena ascensão e já se acha o Elon Musk do rolê. E é bizarro porque nós temos a triste constatação de que muitas vezes o negro, a mulher, o gay, a pessoa que vem de baixo, só tá esperando mesmo a oportunidade financeira ou profissional que o coloque em uma situação melhor para fazer cosplay do pior comportamento do homem branco hétero brasileiro, que eu nem preciso dizer que realmente é o que traz ali várias tags de coisas completamente indefensáveis do Brasil, mas que são repetidas por outros recortes quando esses chegam em situações mais privilegiadas. E por último, não podemos deixar de citar aqui a entrevista horrorosa da primeira-dama de Tamandaré. Ela ainda está defendendo que não tem culpa pela morte do menino de 5 anos que era filho da empregada dela. Ela não conseguiu entender que ao deixar uma criança ainda, né, que não entende direito das coisas, eu tenho um filho de 4 anos, eu sei que ele não entende tudo, ela de fato estava sendo negligente e simplesmente não caiu a ficha dela e nunca vai cair. Porque a gente sabe que ela tem a certeza que por ser primeira-dama de uma cidade ali de Pernambuco e por ter o casamento com um cara que é de uma família tradicional no local, ela nunca vai ser presa. E a mãe do garoto realmente hackeou muito bem essa questão, dizendo o seguinte: bom, se fosse eu, né, que tivesse cometido ali o mesmo tipo de crime, teria saído de camburão do apartamento dela. E eu não tenho a menor dúvida, teria sim. Eu sinto que eu fiz tudo que eu podia. E aí nós vemos alguns exemplos do típico brasileiro que odeia o Brasil, que é um projeto de destruição mesmo do nosso país para que a gente vire um puxadinho dos Estados Unidos, e muita gente concorda com isso. Quando você vê o Bolsonaro comemorando o 4 de julho, não estranhe, tem muita gente que vai defender isso porque realmente considera que aquele deveria ser o nosso exemplo enquanto sociedade. Quando você vê o Bruno agindo assim com alguém que está numa posição subalterna à dele durante a live, não se engane, temos muitos representantes no Brasil que acreditam que mulher tem que ser tratada dessa maneira. Quando você vê uma pessoa que por ter um diploma age como um engenheiro civil e a mulher dele durante uma aglomeração no meio de uma pandemia, não se engane. Tem muita gente que realmente acha que o fato de ter se formado numa universidade ou ter conseguido um emprego bom faz com que ele seja melhor e esteja acima do cidadão médio brasileiro. E sobre a primeira-dama de Tamandaré, eu nem preciso dizer nada, né? Afinal de contas, nós temos um histórico aí de pessoas que estão ligadas a grandes políticos ou a famílias tradicionais que podem fazer tudo que jamais seriam presas. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, temos aqui o nosso Seja Membro, o nosso Apoia-se e também a nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. E quem quer continuar seguindo a Galãs fora do YouTube, temos Facebook, Instagram e Twitter. E é isso aí.
para todo mundo que é contra esse projeto de destruição do Brasil e da brasilidade, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.